Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição da sua Janela de Integridade. Meu nome é Camila Lical e estarei consigo nos próximos 30 minutos. Imagine-se no seguinte cenário. Com apenas um exame da palpação da mama, o seu médico conclui que padece de cancro e deve retirar o seio. Mas, na sua busca por uma segunda opinião e com a realização de outros exames, descobre que apenas deve remover o nódulo. Ou então este. Você tem um nódulo maligno que deve ser retirado com urgência, mas o processo para sua remoção dura 2 anos ou mais na fila de espera. Na reportagem que se segue, mostramos casos de pessoas que estiveram à beira de perder os seus seios por conta do diagnóstico deficiente prestado pelas unidades sanitárias e ou pelo tratamento tardio do cancro da mama, o que periga a vida dos pacientes. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, tornada pública em 2019, 17 mil pessoas perderam a vida de um total de 25 mil casos de cancro de mama registrados de 2015 a 2019, o que significa dizer que, de uma média de 17 diagnósticos diários, apenas 6 pessoas sobreviveram ao cancro. A taxa de letalidade de 68% neste intervalo pode agravar-se de acordo com estimativas das autoridades, que indicam que o número de casos poderá aumentar para 51,8 mil até 2040. De acordo com o Plano Nacional de Controlo do Cancro 2019-2029, publicado pelo Ministério da Saúde, dos vários motivos por detrás de tantas mortes por cancro de mama está a falta de treinamento dos profissionais de saúde para reconhecer os sinais e sintomas da doença, a falta de estruturas de saúde para serviços de rastreio nas zonas rurais e atraso no diagnóstico e tratamento desta enfermidade. A falta ou deficiência dos serviços de rastreio e tratamento coloca em risco a vida de vários pacientes que buscam nas unidades sanitárias a cura do cancro de mama, como é o caso da Násia Azevedo, natural de Nampula, que depois de ter sentido a presença do nódulo num dos seios em 2019, dirigiu-se ao Hospital Central da mesma província, onde realizou o exame de apalpação da mama e o médico concluiu que tinha de fazer a remoção do seio. Fui diagnosticada com câncer de mama em dezembro de 2020. Houveram médicos, nesse caso um oncologista, que havia me dito para eu arrancar toda a mama sem fazer nenhum tipo de tratamento. Na busca de uma segunda opinião, Násia deslocou-se ao Hospital Central de Maputo para a realização de exames médicos. No percurso, um constrangimento condicionou o processo. A máquina de TAC estava variada. O mesmo cenário repetiu-se com uma outra paciente, residente na cidade de Maputo, que optamos por reservar a imagem por conta do estigma. Fui lá, matei uma consulta no Hospital Central e eu disse, nós dois a saber que já tinha, né? Sim. Então, eu tinha que remover as mamas, era só eu ir para a cirurgia, seria rápido. O médico também não deu muita informação. Quando disse que tirar um membro, devem tirar um membro seu, eles disseram por que tirar. Para além do diagnóstico sem todos os exames necessários, há situações de morosidade nas análises e tratamento do cancro de mama, fatos que chegam a colocar em causa a vida dos envolvidos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaida Ali, de 35 anos de idade, é um exemplo disso. Refugiada em Nampula desde 2019, perdeu todos os seus familiares vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, sua terra natal. Caríssimos irmãos e irmãs, a história é contada através de uma chamada telefônica com sua vizinha, Flora 20, que serve de intérprete. Comecei em 2019. A princípio ela estava grávida e tinha um caroço na mama. Então, quando diagnosticaram, deram-lhe alguns medicamentos. Como ela estava grávida, não poderia ser mais. Então, pediram que esperassem até que ela desse parto para ver o que poderiam fazer. Então, chega o tempo dela dar parto, a mama já estava quase toda endurecida. Sim. Então, em 2020, ela deu parto. Então, quando já começa a ir ao hospital, é quando já arrebenta. Mas aquele bebê ela perdeu porque nasceu todo danificado.
Flora 20 acompanha a história de Zaida desde a sua chegada na Nampula, tendo prestado apoio e representação pelo fato desta só falar Kinyuane e Swahili. A ideia era de conseguir um fundo para ela não entrar via clínica, porque via clínica você está fazendo transfusão, aqui só está fazendo quimioterapia, o tratamento é muito bom. Agora esperar a ficha do Hospital Central, ela até pode morrer ainda na consulta. Paralelamente ao caso da Zaida, Gabriela, de nome fictício, residente na cidade de Maputo, dirigiu-se ao Hospital Geral de Mavalane no mês de dezembro de 2021 a fim de realizar o exame de rastreio de cancro de mama. Chegado lá, a técnica de saúde informou que só poderia entrar na lista dos exames no dia 16 de março, porém, na condição de efetuar um pagamento ilícito. Quando fui no Hospital de Mavalane, cheguei ali na aceitação ali. Entreguei aquilo ali, disseram que agora não estamos a fazer. Aí não, ela disse dá a volta, assim. Quando disse dá a volta, disse agora não estamos a fazer. Falou com uma voz baixa, assim. Disse agora não estamos a fazer aquilo ali. Mas no dia 15 vamos começar tudo a fazer. Venha, mas se tiver recursos. Disse o que? Disse se tiver recursos vamos fazer hoje. Então estava a vir um técnico de saúde com crachá. Então ela para de falar. Até o momento, Gabriela aguarda o dia 14 de junho, data marcada para sua consulta. Ainda estou a usar a pomada e as feridas ainda não fecharam completamente. E ainda estou à espera de fazer um exame. Situações como a da Zaida e Gabriela retratam a realidade de milhares de pessoas que sofrem em silêncio ou que gritam, mas ninguém lhes ouve. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde e Global Cancer Observatory, em 2018 foram diagnosticados mais de 18 milhões de novos casos de cancro em todo o mundo, dos quais 11,6% na mama, que representou o segundo maior cancro mais diagnosticado, atrás do cancro do pulmão, por uma margem inferior a 0,1%. No mesmo ano, houve mais de 9,5 milhões de mortes por cancro. Mais de 600 mil foram atribuídas ao cancro de mama, ocupando o quinto lugar, atrás do cancro do pulmão, colo retal, estômago e o fígado. A incidência é superior na Ásia, com 43,6%, seguida da Europa, com 25%, e em quinto lugar encontra-se o nosso continente, com 8,1%. Já a mortalidade continua a ser liderada pela Ásia, com 50%, e a Europa, com 22%, quedando-se na terceira posição o continente africano, com 11,8%. Tem-se verificado um aumento de novos casos de cancro de mama em todo o mundo. Em 2012 foram 1.671.149. Em 2018 foram 2.088.849, um aumento de 400 mil casos. Na análise de mortalidade, em 2012, o continente africano acarretava 9,4% da mortalidade devido ao cancro da mama, tendo aumentado para 11,8% em 2018. De 2014, indicam que no continente africano estima-se que anualmente são diagnosticados 92,6 mil novos casos, com 50 mil mortes. Isso significa que em cada 100 mulheres africanas com cancro de mama, cerca de 54 morrem porque, para além do diagnóstico a ser feito já em fases avançadas da doença, o nosso Sistema Nacional de Saúde tem enfrentado várias limitações que impedem que o seu diagnóstico e tratamento sejam adequados e antepados. A mama da mulher pode sofrer várias outras patologias. Representante do Programa Nacional do Controlo do Cancro, Narciso Citói, reconhece que o déficit de profissionais especializados em oncologia pode contribuir para o diagnóstico tardio do cancro da mama. É que muitos dos nossos pacientes, por déficit de recursos humanos, déficit no número e déficit também na qualidade do seu tratamento, o treinamento, é que a mulher, no final, quando chega a uma unidade sanitária
com capacidade de oferecer o tratamento, a mulher já tem doença muito avançada. E no caso das pacientes que tiveram diagnóstico sem a realização de exames complementares, diz que não é um procedimento correto esperado de um profissional de saúde. Não é a forma adequada de dizer, eu olhei, estou seguro que seja o câncer de mama, antes de fazer um procedimento que oriente o seu diagnóstico. Em 2020, 177 pessoas, das quais 173 mulheres e 4 homens, foram diagnosticados com cancro de mama no Hospital Central de Maputo. Ainda são muitos casos nos nossos recursos. Eu falei, por exemplo, que nós temos aqui na cidade de Maputo 3 hospitais públicos, que fazem o diagnóstico. Estamos a falar de cerca de 1.500.000 habitantes da cidade de Maputo. Então, é um déficit muito grande, se são 3 unidades sanitárias, estamos a falar de 168 pacientes que nós tratamos e não aquelas que efetivamente estão contabilizadas como pacientes com câncer de mama. Por outro lado, os recursos para o tratamento. As mortes nos 2 anos estiveram de 3% a 4%. Grande parte dos pacientes que perdem a vida perdem por outros fatores que ocorrem consequente ou secundariamente ao diagnóstico de câncer de mama. A falta e avaria de máquinas tem sido também uma das barreiras no processo de tratamento do cancro de mama. À nossa chegada à radioterapia do Hospital Central de Maputo, gravamos uma conversa que o recepcionista teve com uma paciente. Boa tarde, dona Ana. Como é a senhora? Serviço de radioterapia. Radioterapia. Dona Ana tinha uma consulta agendada para segunda-feira, dia 18, certo? Sim. Não é para vir. Eu mesmo não sabe. É para ver no dia 2 de maio. Eu já fiz minha parte. Dona Ana, eu fiz minha parte. A senhora, se quiser, pode vir. Se quiser aqui, mas sai daqui, o aparelho não está funcionando. De acordo com o Dr. Narciso, a preocupação não é encontrar o profissional de saúde que cometeu o erro no diagnóstico ou tratamento, mas sim capacitar mais pessoas nesta área. Estamos a nos preocupar com a formação dos nossos recursos humanos. Quanto mais médicos tivermos preparados para abordar o câncer, melhor. Segundo o Programa Nacional do Controlo do Cancro, o país tem apenas 5 oncologistas para dar resposta ao cancro de mama, dos quais 3 encontram-se na cidade de Maputo, 1 na cidade da Beira e o 5º na província de Nampula. É a parte mais triste de a gente poder abordar. O cancro da mama ocupa a 2ª posição dos cancros que afetam as mulheres em Moçambique, sendo as províncias de Maputo, Sofala, na cidade da Beira, e Nampula as mais afetadas pelo cancro da mama no país. Em resposta, Moçambique conta com a radioterapia do Hospital Central de Maputo para fazer face à demanda de pacientes com diferentes tipos de cancro. 5 graus de liberdade. Sabia que 10% dos moçambicanos com diabetes são crianças? Vamos a uma breve pausa e voltamos já com mais detalhes sobre o assunto. Eu, exemplo concreto, eu atendo a minha banca aqui sozinho, enquanto os meus sobrinhos, a minha irmã, conforme vocês veem, ela não está, mas quando estou sozinha, eu que fico a cuidar da minha banca. Alusivo ao mês da mulher moçambicana, veja esta e mais histórias de mulheres que buscam formas de ganhar autonomia financeira nos seguintes horários.
Nascer, crescer e sobreviver já é algo difícil para uma mulher, quanto mais se impor. Entre homens e mulheres, quem tem ajudado o país a desenvolver? Bom, nesse caso posso dizer que ambos, né? Uma mulher. Eu não. Não mamãe. Só mulheres, né? E num cenário destes, como é que ela contribui e como é que ela contribuiu para o crescimento deste país? E é sobre o contributo da mulher que vamos conversar no programa Asas desta semana. Então, não perca aqui na TVM. Após a confirmação de casos de pólio no vizinho Malawi, Moçambique iniciou a campanha de vacinação contra a poliomielite. Neste programa, saiba como decorreu a campanha de vacinação contra a pólio porta a porta em alguns bairros, na cidade da Beira, província de Sofala. Esperamos por si. Bem-vindo ao segundo bloco. Em Moçambique, existe 1.500.000 diabéticos, dos quais 150.000 são crianças, número correspondente a 10% da população com esta doença. Acompanhe neste bloco histórias de crianças que vivem com diabetes infantil em Moçambique. Comecemos com o impacto de uma doença sem cura na adolescência. Um menino de 17 anos teve de ficar sem estudar por conta de um mal que afeta 150.000 crianças no país. Segundo a estimativa da Associação Moçambicana de Diabetes, esse número representa 10% do número total de pessoas a viverem com a doença. O amor de uma mãe que lhe tocou dar mais de si para cuidar de seu filho e o tortuoso dia a dia para garantir alguma qualidade de vida e conforto ao Jorge. Comecei a ficar magrinho, comia muito, bebia muita água. Depois notaram que isso é estranho para mim. O drama do Jorge é ainda vivido de perto pela mãe. Jorge só tinha 12 anos e teve de suspender os estudos, depois de alguns episódios de desmaios e fraqueza recorrentes. A escola ele parou quando começou a ficar doente. Num dia desse, ele demorou a vir aqui em casa. Eu fiquei preocupada, não sabendo o que se passa com ele. Então, quando eu saí daqui da porta, tentando ir até lá na escola dele, me encontrei com uma senhora. Ele tinha ali posto no colo, a dizer que ele apanhou no chão enquanto estava deitado. Não estava fraca, não conseguia nada. Ele levou até aqui em casa. Depois parou a ir à escola. Não se sabia ainda a causa dos problemas, mas a escola já tinha sido relegada para o segundo plano por conta da saúde. Esse é um trecho da história de um menino diabético e é semelhante a várias histórias de crianças diabéticas no país. Jorge, de 17 anos, que foi diagnosticado quando tinha apenas 12 anos de idade. Ele nunca tinha ouvido falar dessa doença e teve que abrir mão dos seus estudos e dos seus sonhos. Acompanhe a seguir o drama vivido pela família após a descoberta. Jorge luta pela vida e sonha com algo tão simples como estudar, mas a doença negou-lhe esse direito. Depois de andar de hospital em hospital, com uma receita para lombrigas, percebeu que precisaria de insulina para garantir o resto da vida. A medicação custa muito dinheiro e fazer parte da modia por conta de uma taxa simbólica foi a única saída. Foi muito difícil mesmo saber que ele é diabético, porque diabetes é um pouco complicado. Quando se pensava que as dificuldades restringiam-se ao acesso à insulina, a mãe do Jorge deparou-se com outra complicação, a conservação. Esse remédio que ele vai levar lá, ficar na geleira, aqui em casa não temos geleira, tudo isso é muito difícil. Por outro lado,
Temos a Wilka, uma menina de 13 anos de idade, diagnosticada aos 12 anos, que na busca pelo tratamento passou de hospital em hospital, até ser diagnosticada com a diabetes no Hospital Central de Maputo. Queixava sempre de dor de cabeça, de barriga. Nós levamos para o hospital daqui, de Beleluane. Ali lhe receitaram os medicamentos, voltamos, tomava. De novo, aquilo ali aumentava. Lhe levei para o hospital de 700, lhe receitaram também uns medicamentos aí. Aquilo ali não melhorou. Lhe levei de novo para o hospital provincial. No hospital provincial, nos deram a ambulância para o hospital central. No hospital central é que descobriram que ela é diabética. Para a Wilka, não foi fácil habituar-se aos novos hábitos alimentares. Isso aqui não pode comer. Ela estava a dizer, mãe, vocês não querem me dar. Isso aqui que eu comia já, porque agora não comer? Tal como a mãe de Jorge, por falta de condições, a insulina é conservada de forma precária. Dar o mesmo agora não é fácil. Por exemplo, a insulina tem que pôr numa geleira, mas eu não estou a pôr na geleira porque não tenho geleira. Só tenho aquela coisa de barco, aquela ali. É isso aí que estou a pôr água, pôr embaixo da cama, meter insulina. Estigma é um dos desafios que a menina enfrenta. Wilka brinca, só brinca aqui em casa com as irmãs, aqui em casa. Na vigilância, nas vizinhas, já não brinca. Por quê? Porque quando vai brincar lá, às vezes ele manda embora. Aí com as mães das amigas dele. Vai embora, vocês avisar as filhas, vocês quando brincar com aquela ali, aquela doença que ela tem, vai passar para vocês, vai transmitir para vocês, não pode brincar mais com ele. Os casos da diabetes do tipo 1 estão aumentando a cada ano, devido à incidência crescente em muitos países. No mundo, são no total 1.211.900 crianças e adolescentes e estima-se que menores de 20 anos tenham a diabetes do tipo 1, sendo que 108.200 crianças e adolescentes menores de 15 anos são diagnosticadas anualmente e este número sobe para 149.500 quando a faixa etária estende-se para menores de 20 anos. Rosária Julião, mãe da Lídia, menina de 15 anos diagnosticada com a diabetes aos 9 anos de idade, ser diagnosticado com a diabetes não é o fim, diz Rosária. É possível viver com a diabetes desde que as crianças sigam com rigor ou consciencializem-se que estão com uma doença e precisam de evitar muita coisa. Elas podem viver saudáveis. Como uma criança igual às outras na sociedade, Lídia assume o seu desleixo na alimentação após ter recebido o diagnóstico. Fazia muitas coisas que eu não podia. Comia pipocas, caba, várias bolachas. Não, minhas bolachas. Por vezes eu até voltava com o lanche para casa. Ficava com receio de chegar em casa com o lanche. Tinha que esperar em casa de uma amiga, comer aquilo para a mãe não ter que ver que eu voltei com o lanche. Tratando-se de uma doença que pode ser causada pela má alimentação, a nossa equipa de reportagem buscou ouvir da nutricionista quais os alimentos benéficos ou prejudiciais para uma criança com a diabetes. Para uma criança que é diagnosticada com a diabetes, a alimentação ela deve diminuir os açúcares transformados, então deve ser o mais natural possível. Esta alimentação deve conter fibras, essa alimentação deve conter frutas e legumes. Quanto mais natural for a alimentação da criança, então melhor será. Porém, a criança deve evitar todos os enlatados e deve comer alimentos naturais ou minimamente processados. Para a nutricionista, as refeições não podem ser consumidas no mesmo horário com as frutas, pois elas podem provocar uma subida de nível de glicemia no organismo. No momento em que a criança vai consumir a fruta ao mesmo tempo que os alimentos, isso vai criar uma subida, vai criar um pico de glicemia. Muitas pessoas acreditam que os suplementos ajudam na redução do nível de açúcar no organismo,
mas a nutricionista adverte e diz que os suplementos eles devem ser consumidos com a indicação do médico, porque nem todos os casos de diabetes eles indicam uma necessidade de utilização de suplementos. Existem pessoas que têm diabetes, mas não têm carência de outros nutrientes. Então, a suplementação ela só é indicada em casos de carência. A nossa equipa de reportagem entrevistou a doutora Júlia, pediatra do Hospital Central de Maputo, para ter mais informações sobre a diabetes. Segundo a pediatra, criar boas relações com os vizinhos em caso de falta de uma geleira é uma das estratégias de conservação da insulina. Tendo a realidade do nosso país, que nem todo mundo, nem todas as pessoas têm acesso a uma geleira, nem todo mundo tem acesso à corrente elétrica. Às vezes os pais em casa não têm geleira, mas têm congelador. Então nós aconselhamos a ter o gelo pronto e colocamos num recipiente água e a pedra de gelo para a água ficar mais fresquinha como forma de conservar a insulina. Se for uma família que tenha um vizinho que tenha uma geleira, certos pais têm tido uma boa relação com a vizinhança, também pede para colocar a insulina numa geleira. A Federação Internacional de Diabetes estima que em 2021 a doença já foi responsável por 6,7 milhões de mortes em todo o mundo, ou seja, uma pessoa em cada 5 segundos. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu programa Janela da Integridade. Voltamos para a semana com mais informações.